Amém, meu querido. Está apertado aí o lugar onde você está, não? Não, está de boa? Então vamos ficar aí onde a gente está, não precisa se mudar, né? Queria pedir a sua oração em específico. Nós já obrigado. Há um certo tempo nós já temos orado, clamado, buscado por um novo lugar. E deixa eu só abrir aqui a palavra, senão não tem pregação. E surgiu um lugar assim muito promissor, um lugar que comportaria tudo aquilo que nós queremos e é onde nós gostaríamos de chegar. Então, em cima disso, estamos agora num momento de negociação. Então, eu queria pedir para que você se colocasse mais intensamente em oração, né? Você olha, Senhor, olha, às vezes eu gosto muito do meu irmão, mas assim, às vezes do meu ladinho tão pertinho, né? Não consigo levantar minhas mãos, não consigo me expressar direito. Então, se coloque diante do Senhor, queridos, é um desafio para nós, né, de várias maneiras, de várias frentes, mas eu penso que esse é o tempo que Deus tem colocado para nós. Nós, evidentemente, vamos tentar fazer isso dentro de um cronograma que a gente consiga fazer, mas ao mesmo tempo você não consegue fazer nada grande se você não der um passo um pouquinho maior ali, um pouquinho de ousadia em certas coisas. Vamos fazer tudo de maneira prudente, porém, né, você tem que visualizar aquilo que Deus está fazendo. Então, ore, porque se tudo der certo, eu vou apresentar para você aí o projeto, os lugares. Pensa num lugar só para as crianças, pensa num lugar onde elas podem lá gritar, berrar, fazer o louvor que elas quiserem lá dentro, e você está aqui bem, tranquilo, também a gente pode gritar e berrar da mesma maneira. Então, essa é a ideia de uma estrutura, ela serve para servir. E existe um tempo para se fazer isso, né? E eu penso que esse tempo tem chego para nós, né? Temos experimentado um crescimento saudável, temos experimentado, eu entendo, né, que é um avivamento começando lá dos adolescentes desde o ano passado, um levantamento de novos líderes, novas pessoas chegando, pessoas se convertendo, tivemos o batismo agora dentro desse mês. Então tem muita gente que precisa de Jesus, muita gente que precisa ser salva, temos tido muitos escândalos ultimamente, então tem mais pessoas ainda para serem cuidadas, enfim, o reino vai crescer. E a palavra de hoje eu penso que vem assim dos céus de maneira sincronizada. Não sei se você lembra, nós estamos numa série dentro do ano chamada Segunda Chance, que nós começamos lá em 1 Samuel, e a gente deu uma pausa nela, como se fosse uma pausa dentro de uma série que você assiste, né? Poxa, pastor, faz 4 semanas que não aparece, é como se a temporada tivesse dado uma pausa. Lembra aquela pausa de Natal, depois você espera para voltar lá depois do ano novo? Então, nós estamos voltando nessa temporada e tem um link do que aconteceu na última palavra para essa de agora. Então eu vou tentar recapitular contigo em algum momento dessa palavra e tem a ver com aquilo que nós estamos vivendo como igreja. Então abra a tua Bíblia lá em 2 Samuel, capítulo 9. Na última palavra nós trabalhamos o capítulo 7, no capítulo 8 Davi começa a conquistar muitas coisas, eu já vou te lembrar do capítulo 7, mas eu queria ler o capítulo 9 inteiro com você. É um pequeno capítulo precioso que captura o coração do Evangelho numa história muito simples. Você já vai ver que ela não está desconecta ali, ela tem um propósito. Diz assim, a minha versão é a Nova Almeida atualizada. Um dia, Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Guarda isso aqui com você. Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. E o rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Eu já vou te explicar o que significa isso. Da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se prostrando com o rosto em terra. E Davi disse: Mefibosete. E ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você comerá sempre à minha mesa. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é esse teu servo para que o meu senhor tenha olhado para um cachorro morto ou para um cão morto como eu?
Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dele, eu dei ao neto do seu senhor. Você e os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele, e recolherão os frutos, para que a casa do seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto do seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: eu farei tudo que o rei, o meu senhor, ordena a esse seu servo. E assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Guarda isso contigo também. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E Mefibosete morava em Jerusalém, porque comia sempre à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Já parou para pensar por que ele enfatiza tanto isso? Ele era coxo de ambos os pés, que ele comia à mesa do rei. Como eu disse, esse é um pequeno capítulo precioso que ele captura o coração do evangelho. E você precisa entender que o cristianismo não é sobre um monte de coisas que a gente deve fazer. O cristianismo é sobre ficar maravilhado com o tanto de coisas que Deus faz por nós. Se você não entender essa história, se você não entender o papel que nós temos, o paralelo que essa história tem conosco, querido, dificilmente na tua vida você vai conseguir expressar a gratidão do evangelho no teu dia a dia. É o coração disso. Eu vou falar muito sobre aquilo que Jesus fez por nós, traçando um paralelo com essa história. Você tem que entender que esse carinha, esse Mefibosete, ele é neto de Saul. Se você está acompanhando a série, você já sabe do que eu estou falando. Se você não está acompanhando a série, entra no YouTube lá e vai recapitular tudo. Saul era rei. Então, se ele é neto do rei, ele nasce príncipe, ele nasce rico, ele nasce debaixo de uma glória, ele nasce debaixo de um ambiente que, olha o teu destino, rapaz, olha, de tantos lugares que tinha para você nascer, você nasceu aqui, teu futuro eventualmente vai ser rei em algum momento. Porém, acontecem algumas coisas, você já sabe o que aconteceu, lá no capítulo 4, fala que num dia só, Mefibosete fica aleijado de 3 maneiras. Fisicamente, em primeiro lugar, quando Saul e Jonatas, o pai dele, morrem na batalha, há uma correria, há um furdunço, há uma fuga, e no meio dessa fuga, aquela que cuidava dele derruba Mefibosete, e ele fica agora coxo, ou manco de ambos os pés. Então Mefibosete, ele é coxo fisicamente. Porém, ele também é um manco emocionalmente, porque no mesmo dia, ele perde as maiores referências que ele tinha na vida, perde o pai e perde o avô. Aquelas figuras de proteção sobre ele, as figuras de autoridade sobre ele, agora também o aleijam. Então, ele está aleijado fisicamente, emocionalmente. E agora, espiritualmente, ele também está aleijado. Porque a partir de então, ele passa daquele que teria um destino real, daquele que teria um destino de glória, de facilidades, ele passa a viver com medo o resto da vida dele. E ele vai morar num lugar chamado Lodebar. Lodebar literalmente significa sem pasto, ou seja, era um lugar deserto. E por que ele faz isso? Era costume das tribos ou povos orientais, quando entrava uma nova dinastia, Davi está lá, Davi vai saber da notícia, você já conhece a história, ele começa a ascender diante do trono, e aí os pessoal da casa de Saul ficam extremamente temerosos com tudo isso. Então, mais tarde morre lá o irmão Isbosete, que tinha ficado no lugar de Saul. Depois Davi conquista todas as coisas. Enquanto isso, Mefibosete está lá nesse lugar sem pasto, nesse lugar de deserto, vivendo com medo que a qualquer momento ele pode ser morto. Se matavam os membros da dinastia para que mais tarde a economia virasse, o pessoal começasse a taxar os produtos da China, que você pega lá, agora você não pode pegar mais nem 50 pila lá, que eles já estão te taxando, vamos chamar o rei anterior, vamos chamar o pessoal anterior. Então eles já dizimavam essa turma, era o costume deles, não estão falando que é certo, mas era o costume deles. E aí vem essa pergunta, que é uma pergunta que contém graça. Quando Davi fala assim no primeiro verso: será que resta ainda alguém da família de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Por que é uma pergunta que contém graça? Porque ele não está pedindo assim, ei, vê se tem alguém da família de Saul que presta aí, que dê para eu usar aqui no meu governo, vê se tem alguém da família de Saul inteligente o suficiente para cuidar das nossas economias, vê se tem alguém da família de Saul forte para eu poder usar no exército. Não é essa a ideia. Quando contém graça, simplesmente não há merecimento, não olha as tuas qualidades, é a graça. Não olha as tuas habilidades, é a graça. Não olha os teus defeitos, é a graça que vem. Então, quando Davi fala assim, veja se tem alguém da família de Saul para que eu possa demonstrar bondade. O servo,
ele responde com preconceito. Ele fala assim, tem um filho de Jonatas, mas ele faz questão de enfatizar assim, mas ele é aleijado de ambos os pés. A ideia é de que ele é um inútil, porque é uma sociedade agrária, trabalho braçal, é uma sociedade militar, você tem que ter força, você tem que fazer. Então, uma pessoa dessa, um deficiente desse é considerado um inútil na sociedade. E o que esse servo está tentando ressaltar? Olha, tem, mas ele é um inútil. Mas a resposta de Davi continua sendo com bondade. Ela fala assim, onde ele está? Aonde está esse rapaz? Ele está vivendo lá naquele deserto. Você tem que entender que quando Davi olha para ele, a ideia é de que ele é um inimigo. Ele é um cara à espreita, ele é daquela outra descendência ali que talvez estão esperando para tomar o trono dele. Por isso que ele fala, por isso quando ele chega diante de Davi, ele joga o rosto dele na terra. Ele põe a cabeça no chão e fala assim, Senhor, estou aqui. Ele está pronto para morrer. E você percebe que ele fica se xingando. Quem é esse teu servo? Um cão morto. A ideia é que ele está tremendo de medo, ele tem 100% de certeza que ele vai morrer. E Davi fala para ele assim, não tenha medo. Davi está vendo todas essas expressões dele, ele é um inimigo que aos olhos das pessoas é considerado, inclusive, amaldiçoado, as pessoas consideravam essas deficiências como uma maldição, perdão, e ele é tirado desse lugar e é colocado agora como se fosse um dos filhos do rei. E a palavra que Davi usa aqui, ele fala assim, eu quero demonstrar bondade para com ele, é a palavra resede, que quer dizer, eu quero demonstrar um amor incondicional, ou eu quero demonstrar um amor de aliança. Lembra da história de Davi e Jonatas, que nós vimos lá na série? Davi tinha feito uma aliança com Jonatas. Jonatas era o herdeiro legítimo do trono, próximo na fila, mas ele reconhece que a unção de Deus está sobre Davi. Ele reconhece diante de toda a glória que ele perderia, todos os benefícios que ele perderia, porque ele é para ser o rei, ele reconhece que Deus agora tem um novo plano, mas ainda assim ele não desonra o seu pai. Ele é fiel ao seu pai e acaba morrendo com ele, mas ele fez uma aliança. E Mefibosete pode não ter merecido nada disso que Davi estava fazendo. E aos olhos de Davi até poderia ser, você não merece isso. Mas por amor a Jonatas, por amor à aliança. Você consegue traçar um paralelo do que está acontecendo aqui, querido? Quem é que entrega a sua vida por nós? Não porque nós merecemos, mas por amor à aliança. Quem é que poderia estar em outro lugar, fazendo outra coisa, diante da sua glória, recebendo toda a adoração devida, mas ele escolhe vir à terra, ele escolhe se fazer desprezado pelas pessoas, às vezes até ser considerado inútil pelas pessoas, para que eu e você pudéssemos uma vez sentar à mesa do rei. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? E aí a pergunta seguinte é, por que Davi resolve num dia falar assim, deixa eu ver se tem alguém para eu fazer uma bondade. E aqui eu preciso te lembrar onde nós paramos no último episódio. Onde nós paramos? Lembra? Davi teve o desejo de fazer uma casa para Deus. E aí Deus fala para ele assim, não, tu não vai fazer uma casa para mim, deixa eu fazer algo melhor. Eu vou estabelecer uma descendência sobre você. Eu vou estabelecer um nome para você. Lembra do capítulo 7? Eu vou estabelecer um nome. Eu não vou só abençoar você com o teu reino agora na tua vida terrestre. Eu vou fazer com que o teu nome seja conhecido entre as nações. E essa dinastia é independente de como os teus filhos até vão me tratar. Eu vou permanecer fiel a essa aliança. Entende? Jesus vem dessa linhagem de Davi. E a resposta de Davi assim, é a adoração. Capítulo 7, verso 16, ele vai dizer assim, Deus dizendo, quanto a você, a sua casa, o seu reinado, serão firmados para sempre diante de mim, o seu trono vai ser estabelecido para sempre. E a resposta de Davi no verso 18 é a adoração. A resposta de Davi é exaltar a Deus. Quem sou eu? O Senhor não só vai me abençoar agora, mas vai abençoar a minha próxima geração. Essa é a primeira resposta, a adoração. Qual é a segunda resposta? É o capítulo 9. Uma vez que Davi está cheio de graça, uma vez que Davi recebeu tamanha graça que ele não merecia, a resposta natural de quem tem um contato profundo com a graça é, tem alguém aí que pode usufruir ou pode experimentar daquilo que eu estou experimentando? Eu não merecia, eu não fiz nada para merecer isso, mas Ele me alcançou, Ele derramou sobre mim isso. Tem alguém aí que pode experimentar aquilo que eu estou experimentando? Eu preciso que você entenda que Ele não está
preenchendo uma necessidade. Ele não viu um coxo, ele não viu um mendigo, ele não viu alguém evidente que está na frente dele que precisa de ajuda. Ele não viu. Ele não está respondendo a uma necessidade. Ele está tomando uma iniciativa. Muitas pessoas respondem a necessidades, e isso é bom até certo ponto, mas quando você fala da resposta do Evangelho, é totalmente diferente. A resposta do Evangelho é que você começa a fazer coisas não pelo merecimento das pessoas. A resposta do Evangelho em você, como é que você sabe? Qual é a evidência que o Evangelho chegou até você? Você tem consciência de onde você estava. E aí você tem consciência daquilo que Jesus fez por você e aonde Ele te colocou agora. E uma vez que você tem consciência disso, você não consegue mais viver uma vida que não tem uma resposta na tua vida. Por isso que a ideia, querido, do Evangelho é: venha como você está, venha destruído como você está, venha amargurado como você está, mas Jesus nunca, se você tem um encontro real, e é só assim que você vai perceber, se você tem um encontro real com Deus, Jesus nunca vai deixar você daquele mesmo jeito. Nós sim, continuamos com muitos defeitos, né? Filhinhos, não pequeis, João vai dizer para nós, mas se pecares, tende um advogado no céu. E a ideia aqui é que você tenha consciência de onde Ele te trouxe. Ele te tirou desse lugar, te colocou na mesa dEle, quando nós celebramos a ceia todos os meses aqui. Você precisa entender que essa é a ceia do Senhor. Você foi convidado para estar à mesa do Senhor, e não era porque você foi uma pessoa muito boa todo mês. Aqui cai por terra a ideia daqueles: não, estou em pecado esse mês, então não vou cear. Se você está em pecado, então certamente você está querendo dizer: se o Senhor vier hoje, ou se você morrer, o destino teu não é o céu, porque a aliança que você tem é baseada na tua performance. Você não entendeu que você foi convidado à mesa quando você era um aleijado, inútil, ele não tinha nenhum valor, você não tinha nenhum valor para ele. Ai, pastor, que palavra pesada. Então vamos ver lá o que o Novo Testamento diz. Efésios capítulo 2. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecado. Deus não te deu vida quando você veio para a igreja e agora você decidiu frequentar, você decidiu ler a Bíblia, você decidiu orar, você decidiu jejuar. Não foi nesse momento que Deus te deu vida. Deus te deu vida quando você estava lá, negligente a Ele, nos quais vocês andaram em outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora habita nos filhos da desobediência. Nós éramos esses filhos da desobediência, essa é a nossa condição. Entre eles também nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, olha a nossa natureza, filhos da ira, como também os demais. Olha as qualidades: filhos da ira, filhos da desobediência. E eu esqueci de mencionar isso aqui. O nome Mefibosete significa literalmente ampliador da vergonha, o espalhador da vergonha. Então nós éramos filhos da desobediência, filhos da ira, espalhadores da vergonha, éramos dignos da maldição de Deus. Porém, o capítulo continua assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, deixa eu ir para o 5 já, e estando nós mortos nas nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. E aí vem aquela expressão: pela graça, não é pelo teu merecimento. Vocês foram salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. E aonde Ele nos coloca? Olha a analogia do nosso texto inicial. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por que você fez isso, Senhor? Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Você lembra da expressão de Davi? Tem alguém aí para que eu possa expressar a bondade de Deus? E a bondade de Deus é tirar um coxo, um aleijado, um inimigo, um inútil, e colocar ele sentado na mesa como um filho. É isso que Jesus faz por nós, querido. Davi literalmente trouxe aquele inútil, aquele desprezado para sentar à mesa com ele, e Deus nos convida a sentar à mesa com ele por causa de quem? Por causa do nosso Jonatas. Não foi por causa daquilo que Mefibosete fez, não foi por causa do que você fez, foi por causa do nosso Jonatas, que nesse caso aqui é Jesus. Qual é o indicador de que você experimentou o Evangelho? É que você começa obrigatoriamente a expressar a generosidade do Evangelho. Essa é a evidência que o Espírito Santo está em você. As pessoas, elas mistificam muitas coisas, elas espiritualizam muitas coisas, elas querem ver coisas sobrenaturais para saber se a evidência do Espírito Santo está dentro de você. Quando a palavra fala assim, quando você explode em generosidade, nesse ato simples, que não brilha, que o anjo não desce, que a glória não vê, que não tem uma auréola na tua cabeça,
É a expressão de que o evangelho chegou até você. Tem uma história, um livro chamado, eu acho que a tradução é essa, Os Miseráveis. Foi feito um filme antigo, depois foi feito um musical, Os Miseráveis. E conta a história de um condenado, ou um ex-condenado, chamado Jean Valjean. E a história é que Jean Valjean, ele sai da prisão depois de muitos anos. E agora ele tenta arrumar emprego, e ele não consegue arrumar emprego, porque ele é um condenado, ele tem uma história pregressa, e ninguém dá moral para ele, e ele começa a passar fome, e um belo dia ele está lá, dormindo ao relento, no frio, um padre está passando, e traz ele para dentro de casa, dá comida para ele, aquece ele, mas na hora da janta, Jean Valjean começa a olhar, e vê toda a prataria que tem ali, e no meio da noite, ele se levanta, e vai lá na cozinha, e começa a roubar toda a prataria. O padre acorda com aquele barulho. Quando ele entra na cozinha, Jean Valjean se assusta, dá um tapa na cara dele e foge com o tesouro. Pela manhã, a porta bate, os policiais estão ali com Jean Valjean aos pés deles. E eles falam assim, encontramos esse criminoso, esse ex-condenado, está com toda essa prataria aqui, ele tem a audácia de dizer que o Senhor deu para ele. Só dizer uma palavra aqui que nós já confirma a história aqui, que nós já deixamos ele na cadeia para sempre. E aquele sacerdote olha para Jean Valjean e fala assim, meu amigo, o que você fez? O que você fez? Olha, ele vai lá e pega 2 castiçais de prata, está aqui, você esqueceu de levar as peças mais preciosas da nossa prataria, e entrega para Jean Valjean e fala para os policiais assim, pode libertar ele, que está tudo certo. Uma vez que eles vão embora, Jean Valjean não sabe o que fazer. E ele pergunta, por que você fez isso? Por que você fez isso? E no musical e no livro, não sei exatamente as palavras, mas ele diz assim, com essa prata eu comprei a tua alma. Agora você vai viver uma vida diferente. E quem conhece a história sabe que a partir dali, Jean Valjean, ele vai encontrar algumas pessoas, ele vai encontrar Fantine, ele vai encontrar Cosette, ele vai encontrar um cara que também era um ex-condenado, um criminoso, ele vai encontrar várias pessoas, e cada vez que ele encontrar com essas pessoas, ele tenta expressar um pouco da graça que ele recebeu, que o constrangeu, que ele não mereceu. Ele tenta encontrar quem? O seu Mefibosete. Uma vez que você experimenta a presença de Jesus, meu amado, uma vez que o evangelho de verdade entra no teu coração, é imediato que nós saímos por aí, que nós olhamos ao nosso redor e queremos expressar algo, não porque elas merecem, mas por aquilo que Jesus fez. É esse o entendimento que aquela mulher, quando quebra o vaso de alabastro, está tendo. Você precisa entender, ela não viu uma necessidade em Jesus. Jesus está com um chulé hoje, entrou dentro da casa, meu Deus, deixa eu pegar um perfume e resolver esse problema. Não é isso que está no coração dela. Você lembra? A ideia é que aquelas pessoas falam assim, essa é uma pecadora, o senhor não sabe o que está acontecendo? E o que ela faz? Ela pega um perfume, que Jesus não precisava, principalmente nos pés, e ela quebra, ela desperdiça. Aos olhos das pessoas é um desperdício, principalmente dos Judas da vida, é um desperdício, e ela quebra num ato de generosidade aos pés de Jesus. Por quê? Você vai entender em Lucas 7 a expressão de Jesus, olha, quem muito for perdoado, muito ama. Quem pouco foi perdoado, ou quem pouco tem o entendimento de onde você estava, de como você era, você não faz sentido para você. Jesus nunca vai ter acesso ao teu bolso, às tuas finanças, ao teu coração, ao teu tempo, ao teu serviço, aos teus talentos. Por quê? Porque aos teus olhos é um desperdício fazer isso com as pessoas. Aos teus olhos pode ser um desperdício fazer isso com a igreja. Por quê? Porque não tem um entendimento de onde Ele me tirou, de quem eu sou agora, do que eu faço. Sabe, a minha pergunta é, alguma vez na vida, meu amado, você já fez isso? Você já explodiu em um ato de generosidade, não porque você viu uma necessidade, não porque você viu um merecimento, mas porque simplesmente você quer expressar a tua gratidão a Deus, aos Mefibosetes da vida, por causa daquilo que Ele fez por você? Eu quero te encorajar nessa noite, a nós sairmos do nosso lugar, a nós olharmos ao nosso redor, porque Jesus resgatou a nossa alma com muito mais do que alguns castiçais de prata. Jesus resgatou a nossa alma até a última gota de sangue, quando nós ainda nem dávamos bola para Ele. E tem muitas maneiras de a gente expressar isso na vida. Talvez um ato que você consiga entender, que é próximo dessa ideia de desmerecimento, seja o ato de adotar uma criança. Adotar uma criança traz várias mudanças radicais na vida de alguém. Você traz às vezes problemas emocionais,
Você traz, às vezes, desafios para dentro da tua vida. E muitos, eu não quero isso para mim. Literalmente foi o que Davi fez nessa história. Ele pega um rapaz aqui entre 18 e 20 anos e adota ele como filho. Traz muitos desafios pessoais adotar uma criança. Mas eu pergunto, não foi isso que Deus fez conosco? Tantas coisas que nós temos, tantos desafios pessoais, Ele nos coloca lá dentro da sua família. E aqui eu quero encorajar você, querido. Talvez você está aí pedindo, vendo, lutando, batalhando a respeito de um filho. Coloca aí no teu coração, som do teu coração. Vê se o teu Mefibosete talvez não seja uma adoção. Talvez você pense assim, não, já passei da idade, não tenho mais condição de fazer isso. Mas você sabe que dentro do nosso país é uma burocracia imensa você adotar uma criança. Procure um casal que esteja tentando fazer isso e ajude eles. Acelere o processo junto deles. Você sabe que envolve muita despesa financeira para fazer isso. Procure alguém que esteja fazendo isso, se você não vai fazer direto. Porque esse é um dos maiores atos de graça que alguém pode fazer por outra pessoa. Mudar um destino, você ia ter esse destino, você ia ser um órfão, você ia ter que batalhar a vida sozinho, sem ninguém por você, sem ninguém fazer atalho por você, e agora eu vou te incluir dentro de uma família. Sim, vai ter alguns problemas, mais alguns desafios, mas a ideia é que a graça, nós, dentre de todas as pessoas do mundo, somos aqueles que precisamos mostrar essa graça mais do que qualquer outra pessoa. Talvez o teu Mefibosete seja de fato trazer uma oferta financeira radical ao Senhor. Nossa, pastor, por que isso? Não foi o que a mulher com o perfume de alabastro fez? Ela pegou as economias da vida dela e explodiu num ato de generosidade. Sim, daqui a algum tempo, se o Senhor nos permitir, nós vamos nos mobilizar em alguma coisa. Eu vou apresentar para você, por exemplo, o projeto da Igreja Nova. Você vai amar, você vai se ver ali dentro, você vai enxergar muitos benefícios e muitas necessidades, e com certeza você também vai responder financeiramente a isso. Amém? Glória a Deus, os 5 estão comigo aí, vamos lá. Mas a ideia é que você vai chegar lá e você vai fazer isso, eu tenho certeza. Mas a ideia é que o nosso coração não pode ser desperto nesse momento só porque a gente viu uma necessidade. O nosso coração precisa ser desperto o tempo todo, porque nós ofertamos por generosidade, não por merecimento. A ideia é que você não traga a tua oferta nunca nesse lugar para fugir da maldição do devorador que vai pegar todas as minhas finanças. É a mesma coisa que você servir a Deus só para não ir para o inferno. A ideia é que você não venha trazer nunca a tua oferta para esse lugar. Não, porque lá está escrito que 30, 60 e até 100 por um o Senhor vai me abençoar. Esse contexto da palavra é a respeito de misericórdia, apesar de o princípio ser aplicável. Sim, Deus vai te abençoar, mas a ideia é de que é a mesma coisa que você querer servir a Deus só porque você quer o céu a parte de Jesus. A ideia é de que se Deus não tiver acesso ao nosso bolso, Ele nunca tem acesso ao nosso coração. Por quê? Porque o nosso bolso muitas vezes se torna o nosso ídolo. E qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Qual é o Deus desses séculos? Bens, posse, status, eu. Sabe, querido, quando nós não entendemos, não explodimos em generosidade ao Senhor, a nossa vida não faz sentido. Eu estava compartilhando com algumas pessoas aí. Quando a gente começa a vida, às vezes é mais difícil, Você começa ganhando teu saláriozinho lá tal, e a ideia é que ao longo do tempo você vá progredindo em muitas coisas. E eu estava conversando com ele assim, olha, não interessa quanto eu ganhei lá atrás, quando eu comecei a minha vida, não interessa quanto eu ganho hoje, quanto eu venho a ganhar amanhã. O fato é quando chegar ao final da minha vida, dentre tantas coisas, eu posso não ter conquistado uma casa, eu posso não ter conquistado um grande carro, eu posso ter conquistado tudo isso e perdido, eu posso ter feito tantas coisas aqui, que depois vai passar, outra pessoa vai vir e vai usufruir. Mas uma coisa eu posso dizer, que no mínimo, 10% dos meus recursos foram plantados no reino. Aí se somar, desde que quando eu comecei a minha vida, até o final da minha vida, eu fiz uma boa coisa com aquilo que Deus me deu. Você entende? Que isso eu não estou esperando uma necessidade aparecer, eu estou tomando uma iniciativa. E essa é uma área, talvez o teu Mefibosete não venha a ser um ato de adoção, não venha a ser uma oferta financeira, mas seja oferecer os seus talentos. Deus não te deu a habilidade que Ele te deu só para você ganhar dinheiro. Você acha que o reino de Deus merece as melhores mentes e os melhores líderes? Amém? Quantas pessoas, quantas coisas você tem, querido, que você poderia plantar no reino de Deus e assumir alguma coisa? Teve um homem, não me lembro o século agora, mas ele é um ícone na África chamado David Livingstone. Era um médico britânico e ele poderia ter ganho muito dinheiro na Grã-Bretanha, mas ele escolhe sair daquele lugar e dedicar a sua vida ao continente africano, e o evangelho chega naquele lugar e transforma muitas e muitas pessoas, um continente inteiro, por causa da iniciativa de um médico que decidiu dedicar as suas habilidades aos Mefibosetes que ele olhou.
E um certo dia perguntaram para David Livingstone, né? Valeu a pena? Ou você já se arrependeu do sacrifício que fez? Essa é a pergunta que fizeram para ele. Ele disse assim, eu anotei aqui, sacrifício? Eu nunca fiz nenhum sacrifício. Jesus morrendo por mim foi um sacrifício. Usar os meus talentos para contar às outras pessoas sobre Ele é uma honra e um privilégio. Jamais, meu amado, eu podia estar fazendo outra coisa, podia estar investindo em outra coisa. Mas quando o Senhor nos pede algo, todo o tempo que a gente usa, todo o recurso que a gente usa, todo o empenho que a gente usa, mesmo que as pessoas não reconheçam, mesmo que talvez implique em algumas situações difíceis, tudo isso nunca é vão. Essa é a ideia quando Paulo fala aos Coríntios, no Senhor, o nosso trabalho não é vão. E o último deles, talvez o teu Mefibosete não seja um ato de adoção, não seja uma grande oferta financeira, não seja oferecer os seus talentos, mas talvez seja um grande ato de perdão. Mas essa pessoa não merece. Você não faz isso pela pessoa, você faz isso por Jonatas, você faz isso por Jesus. Talvez muitas coisas na tua vida, meu amado, precisam ser destravadas, não é fazendo esse curso ou aquele outro, mas você decidindo liberar um grande ato de perdão sobre essas pessoas. Efésios, no mesmo capítulo, no mesmo livro de Efésios, diz assim, livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos, tenham compaixão uns dos outros, perdoando uns aos outros, como Deus os perdoou em Cristo. E talvez o teu Mefibosete não seja nenhuma dessas 4 coisas que eu trouxe. Talvez seja simplesmente perdoar o teu marido de novo que ele jogou a toalha em cima da cama. De novo que ele falou que ele ia lavar a louça e não lavou. Talvez seja perdoar a tua esposa de novo que ela falou que não ia ressuscitar esse assunto quando vocês discutissem de novo, matar lá ela de novo ressuscitando. Talvez o teu Mefibosete não seja algo tão grandioso. Talvez não seja uma grande oferta financeira, mas seja finalmente você tentar adequar o teu estilo de vida para deixar de dar para Deus só as tuas sobras e oferecer o teu primeiro e o teu melhor. Talvez não seja algo tão grandioso quanto isso, querido, mas talvez o teu Mefibosete seja olhar diferente para as pessoas que prestam serviço para você dia a dia. Quando você vai num restaurante, já parou para olhar para as pessoas que te servem lá naquele lugar? Para aquele garçom, você vem perguntar se você quer, alguém olha nos olhos dele, alguém cumprimenta ele, alguém diz alguma coisa, e no final da conta, ele não olha simplesmente se ele merece ou não, mas ele decide oferecer uma bênção através de uma gorjeta. Um serviço que você vai num cabeleireiro ou qualquer outro lugar, e custa tanto, e você pensa assim, nossa, que bom que aqui é o mais barato. E ao invés de procurar só aquilo que é mais barato, você resolve olhar assim, não, quer saber de uma coisa? Hoje eu vou exercer a minha generosidade. Não às vezes só por merecimento, mas para expressar, esse é o meu Mefibosete. Tantas e tantas oportunidades que nós temos na vida, querido, para expressar uma generosidade, não é porque as pessoas estão devolvendo para nós, mas porque o Evangelho causou um impacto em mim, e quando ele causa um impacto em mim, eu trato emocionalmente as pessoas diferente, os aleijados. Eu trato os aleijados emocionalmente diferente. Eu trato financeiramente diferente os aleijados. Eu trato espiritualmente diferente, mexe com tudo, mexe com muita coisa, porque o ponto é que aqueles que experimentaram a generosidade do Evangelho não podem deixar de demonstrá-la em momento algum da vida. Você pode dizer amém? Nós éramos os inimigos de Deus, nós éramos os cachorros mortos, nós éramos coxos, e agora Ele quer nos tirar da condição e nos colocar em uma nova posição. O pessoal do louvor pode subir. Romanos 5,8, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nossos pecados, quando nós ainda éramos pecadores. Você nunca se tornará generoso como Davi, até que você entenda que eu e você sentamos lá na cadeira de Mefibosete. Você nunca vai conseguir entender a profundidade do Evangelho, enquanto você não sentar nessa cadeira. Por quê? Porque a profundidade da sua generosidade sempre vai ser proporcional à medida da profundidade do conhecimento do Evangelho que você tem. Se você conhece o Evangelho profundamente, você vai ser profundamente generoso. Se você conhece o Evangelho de maneira rasa, você vai achar que aquilo que sai da tua mão, sai da tua vida. E aí você fica dando voltas em voltas. Se coloque de pé, por favor, querido. Eu quero terminar essa palavra com o último versículo desse capítulo aqui, que diz assim, verso 13. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Eu sou Mefibosete, você
é Mefibosete. Coxos, indignos, pecadores, essa é a nossa condição. Mas deixa eu te dizer que você não veio aqui nessa noite para permanecer nessa condição. Talvez você já ouviu o Evangelho, talvez um dia você respondeu o Evangelho, mas hoje você olha para você e você se considera morno. Você só vem para Jesus como uma escada de incêndio, só quando as coisas estão ruins que você lembra dele. Ele não é uma escada de incêndio, querido. Ele não é o gênio da lâmpada, que a única oração que eu faço para ele é para fazer meus 3 desejos da semana. Sabe, talvez hoje seja um dia de você se reconciliar com Jesus. E para você se reconciliar com Jesus, você só vai conseguir fazer isso se você tiver o entendimento que você é Mefibosete. Você não é digno, mas ele te chama para sair dessa condição e te colocar na posição. E sabe qual é a posição? Agora, a mesa do rei, os teus pés, aquilo, a tua vergonha, ela é escondida. As pessoas, principalmente nessa época, elas comiam as refeições tudo no mesmo nível. A mesa do rei, você está no mesmo nível. A mesa do rei, aos olhos dele, você é perfeito. Não pelo que você fez, mas por que Jonatas fez. Não pelo que você fez, mas por que Jesus fez. E agora, a resposta que você tem que é: por que você anda de cabeça baixa? Só porque aquele negócio ainda não foi fechado? Por que você anda de cabeça baixa? Só porque emocionalmente, de repente, você não achou o parceiro da vida? Por que você anda de cabeça baixa? Só porque de vez em quando se abate uma tristeza sobre você, você começa a olhar para o Instagram e ver a vida perfeita das pessoas e a tua não é? A resposta é: ei, abre os seus olhos. Você foi convidado para sentar na mesa do rei. E quando você senta na mesa do rei, você vai trabalhar debaixo dessa identidade. Que ainda que os outros olhem para você com desprezo, ainda que não tenha perspectiva para você, você tem o entendimento de que na mesa do rei, ele é aquele que te supre. Mas só que você precisa morar em Jerusalém. Não dá para você ficar andando lá em Lodebar, lá não tem pasto para você. Vem para a mesa do rei, vem para Jerusalém, vem para a palavra, meu amado. Uma vez que você senta na mesa do rei, você entende que não é pelo que você ganha, não é pela quantidade de coisas que você faz, mas é simplesmente porque aos olhos dele, ele te tirou dessa condição de um pecador inveterado, daquele que depende só de si para fazer as coisas, para ter sucesso. O maior sucesso que você pode ter é estar no centro da vontade de Deus, no meio das circunstâncias difíceis, e ainda assim dizer assim: nada me separará do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nem poderes, nem alturas, nem principados, nem qualquer coisa do presente ou do porvir. Nada me separará do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aí sim, você começa a se apropriar de versos como esse aqui, ó. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. A tua identidade é de filho. E não é: eu sou filho do rei, vou sair comprando um monte de coisa. Não, eu não merecia. Agora eu vou expressar generosidade, você entende? Eu vou expressar a mesma generosidade para aqueles que estão ao meu redor. E aí você entende que no dia mau, ele vai vir, no dia mau, você olha para o que ele disse na palavra: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. E você segue de cabeça erguida. No dia mau, você vai olhar para a palavra e ela diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente. Cai 1000 ao lado dele, 10.000 à direita dele, mas ele não é atingido. Você olha para a palavra dele e vai ver assim: agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Querido, fecha os teus olhos aí onde você está. Pergunte para o Senhor se em algum momento você esqueceu de quem você era. Lembra de onde Ele te tirou. Lembra como você começou essa jornada com Cristo. Sim, tem muita coisa para melhorar na tua vida, mas lembra que você já não está mais aonde você começou. O teu casamento ainda tem muita coisa para melhorar, mas lembra como era? Lembra? A graça já está sendo derramada sobre você. Lembra como eram os teus filhos? Lembra como era a tua perspectiva? Sim, ainda tem algumas coisas que fogem do nosso controle, ainda tem muita incerteza sendo espalhada por aí, mas lembra que Ele promete para você: se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos eles. Se você tem andado errante aí, hoje você quer se reconciliar com Jesus, levante sua mão aí onde você está. Se você quer responder essa palavra, levante sua mão aí onde você está. Se você quer dizer para o Senhor: Pai, eu quero fazer mais do que eu fazia, Senhor, eu vou pedir para você dar um passo de iniciativa. Vem aqui à frente. Não tenha vergonha. Rompa tudo isso.
Esse é você dizendo para o Senhor assim: Senhor, mesmo que eu me veja às vezes como um cão morto, eu quero sair dessa condição hoje. Eu quero me colocar agora na mesa do Rei, mesmo sabendo que eu não mereço. Mas de hoje em diante eu estou numa posição diferente. E a posição de filho me faz olhar para as coisas ao meu redor de uma maneira diferente. Aleluia, Senhor. Isso. Não interessa se você não consiga chegar aqui na frente. Se tomou a iniciativa de sair do lugar. É um gesto que você diz: Senhor, quero sair, Pai, quero me mexer. Todos nós que estamos aí no banco, estenda as mãos sobre essas pessoas aí. Pai amado, está aqui uma expressão de atitude. Eu saio do meu lugar, eu me exponho, eu vou à frente. Não interessa o que os outros pensem de mim, me interessa o que o Senhor pensa de mim. Eu quero sair da minha condição e de me olhar às vezes como um miserável, de me olhar e ver: poxa, quanta coisa difícil, o que eu posso fazer para sair desse lugar? Nada, a não ser se render aos pés do Rei. E Senhor, eu te peço agora, debaixo da situação que cada uma dessas pessoas tem enfrentado, Senhor, talvez luta na família, talvez, Senhor, insistido em um pecado que não consegue deixar, Pai, talvez porque negligenciou a grandeza daquilo que o Senhor derramou e um dia andou errante, Pai, ou talvez simplesmente decidindo: não, eu quero viver algo novo, Pai, eu não quero viver mais na condição de um aleijado emocional, espiritual, eu quero me olhar como o Senhor me olha. E o Senhor me olha como filho, Pai. Por isso eu lhe peço agora: imprime a tua identidade em cada um deles, ó Pai. Derrama esse amor incondicional, esse amor de aliança, que não depende do que eles fazem, Pai, depende do nível de entrega deles, Pai, depende do nível de renúncia deles. E traz nessa noite, Pai, eu oro junto com os meus irmãos, eu oro junto com a igreja, Pai, que o Senhor traga um renovo sobre a vida dessas pessoas, que o Senhor traga uma remoção completa daquilo que os impede de viver a plenitude que está na mesa do Rei, ó Pai. Remove todo impedimento, Senhor, remove todo comportamento mau, nocivo, remove todo pensamento limitador, ó Pai. Toda voz que vem de fora e não vem de ti, cesse agora em nome de Jesus. Que a voz de condenação cesse agora em nome de Jesus. Querido, já não há mais condenação para você em Cristo Jesus. Não ouça as palavras do acusador, não ouça as palavras do inimigo das nossas almas. Hoje você escuta: você é escolhido, você é perdoado, você é quem Deus diz que você é. Sim, em pecado você estava, mas a graça te alcançou. A graça te alcançou, não pelo que você merecia, mas pelo que o nosso Jonatas fez por nós. E agora entra nessa posição, senta na mesa do Rei e ouve Ele falar contigo. Oh Espírito Santo, marca hoje aqui nessa noite, Pai, um novo tempo sobre a vida dessas pessoas, Pai. Marca aqui hoje, Pai, nesse mês de julho, uma nova estação sendo começada, Pai. Não mais aleijados, não mais com dificuldade, ó Pai, mas aqueles que esperam no Senhor, que renovarão as suas forças, Pai, e correm com asas como de águias, que andam e não se cansam, Pai, e caminham e não se fadigam, Deus. Traz essa estação sobre cada uma dessas pessoas, ó Pai. Que a graça, que é o poder para fazer coisas que eles não conseguem, repouse sobre eles na área financeira. Que a graça, que é o poder para fazer coisas que eles não conseguem, repouse sobre o coração deles para liberar perdão. Repouse sobre o coração deles para serem generosos, ó Pai. Repouse sobre o coração deles para enxergar os mefibosetes, ó Pai. Repouse sobre o coração deles para explodirem em uma resposta ao Evangelho, Senhor. Os céus se alegram, Pai. Os céus se alegram, Senhor. Oh Pai, oh Espírito Santo. E eu quero convidar agora toda a igreja. Pode permanecer onde você está mesmo. Nós falamos 4 semanas sobre adoração, e nós vamos orar essa canção, que é a nossa condição. Em pedaços a minha alma estava, mas pela graça eu fui refeito. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus.